Milícias, racismo, fake news, corrupção, fanatismo religioso. Parece o Brasil de hoje, mas é o Brasil de 1732, conforme escrito por Eliana Alves Cruz em Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja, que ainda dá um jeitinho de colocar como uma cobertura, em cima desse milkshake indigesto, uma personagem trans que irá simplesmente levar ali na unha essa história do início até o fim. Então fica comigo e vamos para a nossa dica de leitura de hoje. Olá pessoal, eu sou o Pablo Souza, seu canal Ler e Poder, onde eu compartilho contigo minhas leituras e reflexões. E como já é de praxe, antes da gente começar, eu já vou lhe pedir logo para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem você acha que gosta de leitura. Assim você estará me ajudando a trazer cada vez mais livros para que a gente possa ler, discutir e compartilhar. Bom, Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja é um romance histórico que se passa no Brasil de 1732. E eu tenho que dizer para vocês que esse livro foi até aqui, de longe, o melhor livro que eu li no ano de 2023. E se eu for parar para pensar, eu diria que esse livro ali está nos top 10 dos melhores livros que eu já li até hoje, porque ele realmente é muito bom. Bom, o que a gente tem que discutir aqui é que nesse livro, Eliana Alves Cruz ela vai resgatar o que era o Brasil na época da colônia, concentrando sua narrativa principalmente na cidade do Rio de Janeiro e explorando o que era a vida em uma sociedade escravocrata e sobre a qual a igreja desempenhava um poder tão grande que confrontava inclusive o poder secular do rei. No que era esse caldeirão cultural e tropical de conflitos, nós vamos acompanhar a trajetória das famílias Gama e Muniz, que guardam vários esqueletos em seus armários pomposos de jacarandá e que vão cometer todo tipo de barbaridade para resguardar os seus interesses e inclusive a sua própria existência. E sim, quando eu digo barbaridade aqui, não espere coisa pouca, espere realmente coisa brava. Então, só para a gente delinear o drama, vamos imaginar aqui. Pegue de um lado duas famílias super ricas que estão com medo de perder o seu poder, o seu dinheiro e a sua glória, vamos dizer dessa forma. Coloque do outro lado um clero corrupto, doido para tomar conta de todo o poder e de toda a riqueza que era dessas duas grandes famílias. Multiplique isso por uma corjinha de vizinhos fofoqueiros, doidos para ver o circo pegar fogo e para que um brigue com o outro. Adicione relações promíscuas, para dizer o mínimo, entre senhores e escravizados. Coloque uma grande parcela de população escravizada vivendo em uma situação de completa penúria e sujeita a todo tipo de barbaridade e a nenhum direito e dignidade. E tenha como fio condutor o romance proibido entre um homem branco, fidalgo, e uma mulher trans e preta. E aí você vai ter o livro Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja. É quase impossível não perceber o potencial catastrófico de reunir tantas forças antagônicas em um espaço pequenininho como era a capital da colônia, a cidade do Rio de Janeiro. Bom, como eu já disse, os personagens principais dessa história vão ser, de um lado, o Felipe Gama, que é o herdeiro da família Gama, que é um homem, como eu já falei, branco, fidalgo, hétero, cis, etc. Hétero assim, né? Que está de casamento marcado com outra fidalga, que é a Dona Cianinha, e que a família dele tem negócios muito bem sucedidos no Rio de Janeiro, nas Gerais e em Lisboa. E o Felipe está apaixonado pela Vitória, que é uma mulher trans, preta, curandeira e que tem toda uma rede de influência clandestina na cidade do Rio de Janeiro. Então assim, né? Se isso se passasse no século XX, a gente já teria aí um problema para a maior parte da parcela da sociedade, infelizmente, entre esse amor entre o Felipe e a Vitória. Agora, imagine isso em pleno século XVIII, no ano de 1732. Não vai dar certo. É lógico que vai ter um drama, uma tensão aí. E nesse cenário, nesse contexto, eu tenho que fazer aqui um verdadeiro elogio para a forma como a Eliana Alves Cruz criou o personagem da Vitória, que é uma mulher forte, aguerrida, inteligente e que não deita para ser ninguém, certo? Inclusive, quando eu comecei a leitura, eu fiquei com receio de ser mais uma personagem LGBT que só ia servir para apanhar, para sofrer e para ser algum alívio cômico, etc. Mas aqui a gente não tem nada disso. A Vitória é simplesmente quem domina a bagaça toda nessa história. Como ela é muito inteligente e, vamos dizer assim, bem relacionada, do que a gente puder dizer sobre bem relacionada aí nesse cenário, né?
ela vai estar sempre fazendo um favorzinho para uma pessoa desgarrada aqui, ela vai estar fazendo um serviço exclusivo para algum senhor rico acolá, e com isso ela vai criando toda uma rede de influências onde ela vai ter a alta e a baixa sociedade do Rio de Janeiro comendo aqui, ó, na palminha da mão dela, e disponível para fazer todos os interesses dela dentro de um determinado contexto, obviamente. Então aí a Vitória consegue simplesmente fazer com que muito valentão fique ali, ó, pianinho, caladinho, e vai tratar senhorzinho desaforado com a faquinha aqui, ó, debaixinho do pescoço. E tanto ela assim que ela consegue dar um jeito de criar uma verdadeira boca de confusão e assim, dar grande para o único camarada que ao longo da história decidiu, né, talvez por ser desavisado, se opor a ela e bater de frente com ela. Ela arranjou uma confusão tão grande que o camarada vai, ó, cair do cavalinho dele. Obviamente que eu não vou dizer os detalhes, né, para não dar spoiler. Mas é interessante você acompanhar para ver a treta que a Vitória vai arrumar para esse camarada e para o resto da galera ao longo do livro. Bom, minha gente, inclusive, vem cá, né? Vamos aqui fazer uma pequena pausa na história do livro. Vocês já pararam para pensar que toda vida que aparece um personagem LGBTQIAP+, numa história, é sempre para sofrer? Seja numa novela, num livro, num game, etc. Onde aparece um personagem assim, a maior parte deles, minha gente, tá bom, desses autores aí, repensarem algumas coisas, ninguém aguenta mais essa quantidade de sofrimento que essa galera coloca para esse pessoal, rapaz. Vamos botar aí uns gays tocando terror de vez em quando, uma Carminha lésbica, vamos colocar um papel diferente que não seja o de vítima, desgarrada e sofredora. Vamos botar assim uns personagens pau de dar em doido como a Vitória aqui do livro, não faz mal não. Olha, sinceramente, até mesmo quando os autores dos livros são autores LGBT, a gente sempre vai ter aquele personagem que só serve para apanhar, para ser expulso de casa, para se apaixonar por hétero escroto, ou então, pior de tudo, quando é para servir de alívio cômico, para ser motivo de deboche. Minha gente, o que é isso? Vamos aí repensar alguma coisa. Será que são só esses os papéis possíveis de identificação para essa parcela da sociedade e do público? Será que são só esses os papéis que a população LGBTQIAP+ estão aptos a viver, seja na sua própria vida real, na teledramaturgia, no universo de games, etc.? Eu acho que a gente deveria fazer um abaixo-assinado pelo fim das gays sofridas. Tá na hora já. Ninguém aguenta mais gays sofrendo, certo? Vamos se reinventar aí nas histórias. E tanto é assim que eu de novo aqui aplaudo a forma como a Vitória foi construída e ver ela arregaçando o Rio de Janeiro sem botar cuspe. Pra mim foi assim uma coisa redentora. Foi ótimo, adorei. Agora, desabafo feito, vamos voltar pro livro que eu acho que é onde vocês querem mais que eu me dedique. Quanto à escrita, a Eliana consegue desenvolver um romance que não perde tempo, a história não tem encheção de linguiça, certo? É super dinâmica. Graças a isso, a leitura vai fluir de forma muito rápida. Se você não prestar atenção em cada parágrafo, virou o olho, você se perdeu ali no fio da meada, porque ela é rapidinha mesmo. E, inclusive, a mesma coisa pode ser dito das personagens. A gente não tem personagem aqui sobrando, certo? Não é aquela coisa novelesca, quando você tem um monte de personagem que tá ali só para fazer figuração. Não. Aqui, cada personagem tem uma contribuição muito clara para dar para o desenrolar da história e para o resultado final, certo? Outra sacada que eu acho muito legal da autora foi a de personificar o narrador. Obviamente que eu não vou dizer que personagem é essa que encarna o narrador, né? Porque eu não quero dar spoiler. Mas isso vai ser dito lá no final do livro e eu achei uma sacada muito interessante. Quanto à construção do recorte histórico, eu acho que novamente a autora está de parabéns, porque a gente se sente realmente transportado para o ano de 1732 sem estar em uma aula de história. Isso pode parecer uma bobagem, mas não é, porque muitos livros, muitas vezes enquanto o autor está desenvolvendo ali um recorte, ele colocando um cenário específico, principalmente quando é uma fantasia, como por exemplo aqui no Duna, do Frank Herbert, aí ele gasta páginas e mais páginas para criar ali um cenário novo, e com a Eliana isso não tem. Você simplesmente, é como se abrisse o livro e você já estivesse ali no Rio de Janeiro em 1732, inclusive com a caatinga no meio da rua, certo? É muito bom nesse aspecto. O que eu estou querendo dizer aqui é que ela consegue fazer a transferência da gente para o local sem recorrer a didatismos, o que pode ser uma coisa muito chata, muito maçante. Então aí nesse cenário a gente vai acompanhar o que era o tráfico de escravos, o que era a vida nas Gerais, como era a relação da igreja com as pessoas, como eram as viagens entre a capital, Rio de Janeiro, e os sertões do Brasil, no caso específico para Minas, que não era assim uma tarefa das mais fáceis do mundo, né? Era super complicado, cheio de perigos. E como a gente vai falar também do ciclo do ouro, a gente vai ver como é que esse
tributo do quinto era cobrado pela coroa e como é que o ouro era levado para Portugal, ou ainda como é que ele era contrabandeado aqui dentro da colônia. De tudo isso a gente vai ver um pouquinho ao longo dessa história. Enfim, eu acho, inclusive, na minha humilde opinião, que Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja é daquele tipo de livro que a gente deveria, na verdade, era ler na escola, sabe? Porque ele consegue construir o Brasil no passado e ele consegue nos mostrar que o Brasil que nós somos hoje, ainda no presente, é muito decorrente do Brasil que nós tivemos no passado. Como diria aí um outro autor, nós sempre vemos um Brasil que tem um enorme passado pela frente, não é? E a gente consegue perceber aqui que esse passado, apesar de 200 e poucos anos aí de diferença, continua muito presente. E eu acho que esse livro é daquele tipo que a gente deveria ter na biblioteca de casa, colocar para os filhos de a gente ler, porque ele é uma verdadeira aula de história e de sociedade brasileira para qualquer pessoa. Agora, me diz aí, você já leu esse livro? Você ficou interessado? Você vai ler esse livro? Deixa aqui nos comentários. E para quem chegou até aqui comigo, novamente eu vou lhe pedir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, curta e compartilhe esse vídeo. Assim você me ajuda a trazer cada vez mais material para que a gente possa ler, discutir e debater aqui no canal. E por hoje é só, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até logo!